Meu nome é Helena. Talvez você já tenha ouvido falar de mim. Sou dona de uma das maiores marcas de moda do país. Para muitos, eu sou o retrato da mulher bem-sucedida, forte, independente e que conquistou tudo sozinha. Mas hoje, quero contar algo que ninguém sabe. Algo que mudou completamente a minha vida. Todas as noites, quando eu chegava em casa, era como se a realidade me golpeasse. Minha cobertura, ampla e decorada com o melhor do design contemporâneo, deveria ser um refúgio, mas era um espaço frio. O mármore reluzente, as paredes de vidro que mostravam as luzes da cidade, tudo parecia gritar vazio. Eu me sentia pequena ali dentro, como se fosse só mais uma peça de decoração. Olhando para trás, acho que isso tem a ver com o meu passado. Não nasci nesse mundo de luxo e aparências. Minha infância foi em um bairro simples, com ruas barulhentas e casas apertadas. Minha mãe fazia o impossível para sustentar a gente, enquanto meu pai, ele desapareceu cedo demais. Isso me fez prometer que eu nunca dependeria de ninguém. Trabalhei duro, me tornei quem sou, mas a promessa também me deixou com um peso que eu carregava sozinha. Por conta disso, sempre me escondi. Me reinventei. Aprendi a usar máscaras, a sorrir nos eventos, a me encaixar nos círculos sociais onde, secretamente, nunca me sentia à vontade. Algumas pessoas percebiam, claro. Helena é reservada, elas diziam. Mas eu sabia a verdade. Eu tinha medo de ser julgada pelo que sou, de não ser aceita. E isso só piorava quando eu ouvia os sussurros. Você sabe, aqueles comentários que as pessoas fazem quando acham que você não está ouvindo. Ela nem tem diploma internacional, sabia? Ela começou do zero, é óbvio pelo jeito dela. Cada palavra era como um golpe que me lembrava de onde vim e reforçava o motivo de esconder tudo. Essa solidão foi se tornando uma parte de mim, algo que eu carregava para todos os lugares. Às vezes, até me perguntava se era o preço do sucesso. Será que estar sozinha era o que eu precisava aceitar para ter chegado tão longe? Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim ansiava por mais. Por algo que eu nem sabia explicar. E foi aí que a rotina começou a pesar. Meu trabalho, as reuniões intermináveis, os jantares sociais, tudo começou a parecer automático, sem propósito. As noites na minha cobertura se tornaram insuportáveis. E eu comecei a buscar distrações. Pequenas coisas, como pedir comida para não cozinhar. Uma forma de preencher o tempo, sabe? Foi assim que, um dia, entre uma entrega e outra, percebi algo diferente. Algo simples, mas que parecia carregar uma energia diferente. Não sabia explicar na hora, mas aquilo me fez olhar para a minha vida de um jeito que eu nunca tinha olhado antes. Foi por causa dessas noites em que eu pedia comida que conheci Miguel. No início, ele era só mais um entregador, daqueles que aparecem rapidamente, deixam o pedido na portaria e vão embora. Mas, com o tempo, comecei a perceber algo diferente nele. Miguel tinha um jeito calmo, quase tranquilo demais para alguém que vivia na correria da cidade grande. Ele sempre chegava com um sorriso, mesmo quando parecia exausto. Era quase como se carregasse algo mais do que as sacolas de entrega. Talvez uma esperança, uma resiliência que eu, sinceramente, admirava. Era impossível não notar a simplicidade dele. Não aquela simplicidade de quem não tem nada, mas de quem vive com o coração leve, mesmo enfrentando dificuldades. Um dia, decidi buscar meu pedido pessoalmente na portaria. Queria fugir do silêncio da minha casa por alguns minutos. Foi quando realmente o vi pela primeira vez. Ele estava encostado na moto, ajeitando os pacotes com cuidado, e me lançou um sorriso simpático quando me aproximei. Não foi um sorriso qualquer. Tinha algo ali que parecia me lembrar de algo perdido, algo que eu não sentia há muito tempo. "Boa noite, Dona Helena", ele disse com um tom educado, mas caloroso. Não sei por que aquilo ficou na minha cabeça. Talvez fosse a gentileza inesperada, ou o fato de ele ter me chamado pelo nome, como se eu não fosse só mais uma cliente. A partir daquele dia,
Comecei a prestar atenção nele. Sempre pontual, sempre gentil. Ele tinha algo que parecia escapar do caos da cidade. Com o tempo, descobri mais coisas sobre ele, quase sem querer. Ele falava com a portaria, e uma vez ou outra, eu ouvia pedaços de conversa. Minha irmã tem uma apresentação na escola hoje. Vou passar lá depois das entregas. Ou, minha mãe não está muito bem, mas a gente vai se virar. Pequenas frases que revelavam um lado humano, uma vida que parecia tão distante da minha. Havia uma força em Miguel que eu não sabia como descrever. Ele não parecia reclamar da vida. Pelo contrário, ele enfrentava tudo com uma serenidade que eu invejava. Comecei a reparar mais nas pequenas coisas. A mochila desgastada, o capacete com marcas de uso, mas sempre limpo. Ele cuidava do que tinha, e isso dizia muito sobre ele. Talvez seja estranho ouvir isso, mas acho que foi nessa simplicidade que algo em mim começou a mudar. Ele não sabia, mas aquelas entregas começaram a se tornar o ponto alto das minhas noites. Era como se a presença dele, mesmo rápida, trouxesse um pouco de luz para o que parecia ser um vazio sem fim. Foi uma noite comum, como tantas outras. Eu havia pedido comida mais uma vez, só para preencher o vazio de um dia especialmente cansativo. Dessa vez, decidi descer para pegar o pedido na portaria. Quando cheguei, lá estava Miguel, ajeitando as sacolas na sua moto. Ele me viu e, como sempre, abriu aquele sorriso caloroso. Eu agradeci enquanto pegava o pacote, mas antes que pudesse virar para voltar, ele comentou: "Você tem bom gosto, Dona Helena. Essa decoração aqui é incrível." Ele apontou para o saguão do prédio com seus lustres de cristal e obras de arte contemporâneas. Aquilo me pegou de surpresa. Não era comum ouvir algo tão genuíno vindo de alguém que mal me conhecia. "Obrigada", eu disse sem saber bem como reagir. Mas ele continuou, com uma leveza que me desconcertou. "Parece coisa de revista, sabe? Minha irmã vive sonhando com essas coisas. Ela quer ser arquiteta." Havia algo no tom dele, algo tão natural, que por um momento esqueci quem eu era, onde estávamos. Não era só o elogio, era o jeito como ele dizia. Não havia intenção de impressionar. Era apenas sincero. Voltei para o meu apartamento naquela noite com as palavras dele ecoando na minha cabeça. Não era a decoração que ele tinha elogiado. Era algo mais. Talvez a ideia de que, para alguém como ele, aquele lugar representava um mundo que eu já havia deixado de enxergar. Um mundo onde as pequenas coisas ainda tinham valor. Depois disso, comecei a descer mais vezes para buscar meus pedidos. Era uma desculpa, eu sei, mas não conseguia evitar. Cada conversa com Miguel era uma pausa bem-vinda na minha rotina fria e calculada. Ele falava sobre a irmã, a mãe, as dificuldades da vida, mas sempre com aquele sorriso. Era como se ele carregasse uma leveza que eu nunca havia encontrado no meu círculo social. Na terceira ou quarta vez que nos vimos, percebi algo novo. Eu estava esperando por aquelas entregas. Era como se, por alguns minutos, o peso da minha vida desaparecesse. Ele não sabia, mas estava me ensinando algo importante, só com o jeito de ser dele. Foi nesse momento que entendi. Miguel não era apenas um entregador. Ele era um lembrete de algo que eu nem sabia que tinha perdido. Depois daquele dia, pegar as entregas na portaria se tornou um pequeno ritual. Eu dizia a mim mesma que era só para esticar as pernas ou para sair do apartamento por alguns minutos, mas a verdade era outra. Eu queria vê-lo. Era estranho admitir, até para mim mesma, mas Miguel tinha algo que me fazia sentir viva. Com o tempo, as conversas foram ficando mais longas. Ele me contava sobre a irmã, que sonhava em ser arquiteta, e sobre a mãe, que lutava contra uma doença crônica. "Ela sempre diz que minha missão é fazer as coisas acontecerem por aqui", ele comentou um dia, com um sorriso que misturava orgulho e responsabilidade. Essas histórias me tocavam de um jeito que eu não esperava. Ele parecia carregar o mundo nas costas,
mas nunca deixava isso transparecer. Miguel também falava sobre arte. Ele era apaixonado por desenho, algo que fazia desde criança, mas que tinha deixado de lado para ajudar em casa. Um dia, quando as coisas melhorarem, vou voltar a desenhar, ele disse. Eu via a faísca nos olhos dele ao falar disso, e aquilo me fazia refletir sobre as coisas que eu mesma tinha abandonado ao longo do caminho. De alguma forma, ele também se interessava pela minha vida, mas não pelos aspectos óbvios. Ele nunca perguntava sobre minha marca ou os eventos que eu frequentava. Em vez disso, queria saber coisas simples. Qual a sua comida favorita? Ou, o que você faz quando não está trabalhando? Perguntas que ninguém fazia há anos. Era estranho, mas revigorante. Cada encontro parecia abrir uma porta que eu nem sabia que existia dentro de mim. Eu comecei a esperar ansiosamente por suas entregas, não pelo que trazia nas mãos, mas pelo que carregava em si. Leveza, sinceridade, autenticidade. Era como se ele fosse um ponto de equilíbrio na minha vida caótica. Em um desses dias, ele me disse algo que ficou gravado na minha memória. Sabe, Dona Helena, às vezes as coisas simples são as mais valiosas. Minha mãe sempre fala isso. Eu sorri, mas não respondi. Não porque não concordasse, mas porque naquele momento percebi que eu estava redescobrindo o valor dessas coisas simples. Por causa dele. Era apenas o começo, mas algo estava mudando. E mesmo sem entender completamente, eu sabia que Miguel tinha um impacto em mim que ninguém mais tinha. Henrique voltou para a minha vida em uma noite que deveria ser apenas mais um evento social. Ele era meu ex-namorado, alguém que por muito tempo fez parte do meu mundo, mas que me mostrou, da pior maneira possível, que estava mais interessado no que eu representava do que em quem eu era. Quando o vi, senti um desconforto familiar. Henrique era o tipo de homem que sabia entrar em qualquer ambiente e dominar a atenção. Alto, impecavelmente vestido e com aquele sorriso calculado que ele usava como uma arma. Ele se aproximou com a mesma confiança de sempre. Helena, você está ainda mais incrível do que eu me lembrava, disse, enquanto segurava minha mão um segundo a mais do que o necessário. Conversamos de forma superficial por alguns minutos, até que ele começou a sondar sobre a minha vida. Sabe, sempre achei que combinávamos tanto. Você ainda está solteira? A pergunta, disfarçada de casualidade, era carregada de intenção. Henrique sempre foi bom em mascarar suas verdadeiras motivações, mas eu o conhecia bem demais para cair nesse jogo. Enquanto ele falava, percebi o verdadeiro motivo de sua aproximação. Henrique não estava ali por mim. Ele estava ali porque não suportava a ideia de que eu estivesse seguindo em frente sem ele. E como sempre, suas palavras tinham o objetivo de me fazer questionar minhas escolhas. Ouvi dizer que você anda se envolvendo com gente diferente, disse ele com um sorriso que não alcançava os olhos. Era um ataque velado, mas claro. Ele sabia sobre Miguel. Alguns dias depois, o confronto que eu temia aconteceu. Estava na portaria do prédio conversando com Miguel, algo que já havia se tornado parte da minha rotina. Henrique apareceu de repente, como se tivesse calculado aquele momento. Ele se aproximou, me cumprimentou e, com um olhar direto, avaliou Miguel de cima a baixo. Você deve ser o Miguel, disse ele, estendendo a mão. Miguel hesitou por um segundo, mas apertou a mão de Henrique com firmeza. É um prazer, respondeu Miguel, mantendo sua postura. Mas Henrique não parou por aí. Helena tem um gosto peculiar, não é? A frase foi dita com um tom que só eu consegui decifrar completamente. Era um insulto mascarado, uma tentativa de diminuir Miguel, e isso me deixou furiosa. Quando Henrique se afastou, Miguel riu de maneira contida e comentou: Parece que não sou muito bem-vindo por aqui. Ele tentou disfarçar o desconforto, mas eu percebi. Pela primeira vez, vi Miguel inseguro, algo que ele nunca havia demonstrado antes. Isso mexeu comigo de uma forma que eu não esperava. Henrique sempre foi bom em plantar dúvidas, mas dessa vez,
A única coisa que ele conseguiu foi me fazer perceber o quanto eu queria proteger Miguel daquele mundo. E talvez, proteger a mim mesma de Henrique e de tudo que ele representava. Eu sabia que o encontro com Henrique havia deixado Miguel desconfortável, mas tentei não pensar muito nisso. Continuei descendo para pegar as entregas, continuando as conversas que agora eram parte essencial das minhas noites. Só que algo mudou. Miguel, sempre tão leve e espontâneo, começou a parecer distante. Ele ainda sorria, ainda era gentil, mas havia um peso em suas palavras que antes não existia. Uma noite, enquanto conversávamos na portaria, ele soltou algo que me pegou de surpresa. Dona Helena, às vezes sinto que não pertenço a esse lugar. Ele disse isso sem olhar diretamente para mim, como se estivesse falando mais para si mesmo do que para mim. Antes que eu pudesse responder, ele sorriu e mudou de assunto, mas aquela frase ficou comigo. Nos dias seguintes, ele começou a evitar ficar muito tempo. Entregava o pedido, dizia algo educado e partia. O tempo que ele passava comigo foi diminuindo, e isso começou a me incomodar de uma forma que eu não conseguia explicar. Foi então que decidi perguntar diretamente. Naquela noite, quando ele entregou o meu pedido, o chamei antes que ele pudesse ir embora. Miguel, está tudo bem? Você parece diferente. Ele hesitou, mas finalmente respondeu. Tá tudo bem, Dona Helena. Só acho que talvez eu esteja atrapalhando. Eu fiquei confusa. Atrapalhando? Como assim? Ele suspirou, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Acho que talvez não seja uma boa ideia eu continuar ficando aqui. Não quero que você tenha problemas por minha causa. Aquilo me atingiu como um soco. Eu sabia exatamente o que ele estava dizendo. Henrique e tudo o que ele representava estavam pesando sobre Miguel. Tentei convencê-lo de que não era verdade, de que ele não precisava se preocupar com isso, mas ele apenas sorriu daquele jeito gentil e determinado. Você merece alguém que esteja à sua altura, Dona Helena, ele disse, e então se foi. Naquela noite fiquei sozinha na minha cobertura, olhando para a cidade lá embaixo. Pela primeira vez, o silêncio pareceu ensurdecedor. Miguel havia se afastado para me proteger, mas tudo o que ele conseguiu foi deixar um vazio ainda maior. E eu sabia que precisava fazer algo para mudar isso. Algumas semanas depois de Miguel se afastar, minha vida tomou um rumo inesperado. Tudo começou com uma reunião de negócios que parecia rotineira, mas terminou com uma revelação que abalaria minha estrutura. Um dos meus sócios, alguém em quem eu confiava há anos, havia se unido a Henrique. Eles haviam planejado tudo, um esquema cuidadoso para desviar recursos da empresa e minar minha posição como CEO. Naquela tarde, enquanto assinava documentos, recebi uma notificação do banco. Contas bloqueadas, ativos congelados. Fui tirada da presidência sob alegações falsas e minha empresa, a minha vida, parecia estar desmoronando diante dos meus olhos. Henrique, claro, estava no centro de tudo. Ele não apenas queria me reconquistar, ele queria me destruir para me forçar a depender dele novamente. Voltei para casa em estado de choque. Pela primeira vez, aquele apartamento, que já parecia frio, agora era um peso insuportável. Tudo o que eu tinha construído estava escorrendo pelas minhas mãos, e eu não conseguia fazer nada para impedir. A traição doía mais do que as perdas financeiras. Pessoas que eu considerava aliadas haviam se voltado contra mim, e eu estava completamente sozinha. Foi nessa solidão que me lembrei de Miguel. Eu me peguei pensando em como ele enfrentava as dificuldades da vida com força e otimismo, mesmo carregando tanto nas costas. E percebi algo que eu não tinha admitido até aquele momento. Ele era o único que tinha me mostrado algo real nos últimos tempos. A simplicidade dele, que antes parecia distante da minha realidade, agora era tudo o que eu desejava. Passei aquela noite revendo cada conversa, cada sorriso, cada momento em que Miguel havia me ensinado, sem perceber que as coisas mais valiosas não podiam ser compradas.
Eu havia perdido minha empresa, minha posição e minha segurança. Mas o que mais doía era a ausência dele. Miguel havia se afastado para me proteger. Mas tudo o que ele conseguiu foi me fazer perceber o quanto eu precisava dele. A queda havia sido dolorosa, mas também abriu meus olhos. E pela primeira vez em muito tempo, eu soube exatamente o que fazer. Eu não ia deixar que o medo ou o orgulho me impedissem de lutar pelo que realmente importava. Eu sabia que precisava encontrar Miguel. Não era apenas sobre sentir falta dele, era sobre entender que ele era a única pessoa que tinha sido genuína comigo em muito tempo. Era sobre mostrar a ele que, apesar de tudo o que havia acontecido, eu queria lutar por algo real. Demorei alguns dias para reunir coragem, mas finalmente decidi ir até a casa dele. Peguei o endereço com o porteiro, algo que eu nunca tinha feito antes. Quando cheguei, me deparei com uma rua simples, cheia de crianças brincando e um cheiro familiar de comida caseira no ar. A casa de Miguel era modesta, com uma fachada de cores desgastadas, mas havia algo acolhedor ali. Eu fiquei parada por alguns segundos, tentando absorver tudo, antes de bater a porta. Ele abriu com o mesmo sorriso de sempre, mas seu rosto rapidamente se transformou em uma mistura de surpresa e preocupação. Dona Helena, o que você está fazendo aqui? A pergunta veio com um tom de incredulidade, mas eu conseguia enxergar algo mais em seus olhos. Talvez fosse uma pontinha de felicidade por me ver ali. Miguel, eu precisava falar com você. Comecei, minha voz mais firme do que eu esperava. Ele hesitou, mas me convidou a entrar. A casa era exatamente como eu imaginava. Simples, mas cheia de vida. Havia fotos de família nas paredes, brinquedos espalhados no canto da sala e o cheiro de café recém-passado. Era um contraste gritante com a minha cobertura. E pela primeira vez, eu me senti em casa. Sentei-me no sofá enquanto ele buscava 2 xícaras de café. Quando voltou, eu decidi ser direta. Miguel, eu perdi quase tudo. Minha empresa, minha posição, meu dinheiro, mas nada disso importa. O que importa é que eu percebi que a única coisa real na minha vida era você. Ele me olhou, claramente emocionado, mas também cauteloso. Helena, eu nunca quis que você passasse por isso. Nunca quis ser o motivo de problemas na sua vida. Eu balancei a cabeça, interrompendo-o. Você não foi um problema, Miguel. Você foi a solução. Eu estava perdida, e você me mostrou um caminho diferente. Um caminho que eu quero seguir, com você. Por alguns segundos, ele não disse nada. Mas então, aquele sorriso caloroso voltou, e ele simplesmente respondeu: então vamos. Aquelas palavras tão simples e diretas foram tudo o que eu precisava ouvir. E naquele momento, eu soube que tinha feito a escolha certa. Depois do nosso reencontro, as coisas começaram a mudar. Não foi fácil, claro. Minha vida ainda estava uma bagunça, e reconstruir tudo parecia uma tarefa impossível. Mas Miguel, com aquele jeito calmo e resiliente, me mostrou que sempre há uma saída, mesmo quando tudo parece perdido. Uma noite, enquanto estávamos na casa dele, ele trouxe um caderno. Quero te mostrar uma coisa, disse, com uma mistura de timidez e orgulho. Quando abriu, vi desenhos. Não eram apenas rabiscos, eram peças, ideias para roupas, cheias de detalhes, e uma simplicidade elegante que eu nunca tinha visto antes. Eu sempre desenhei, desde pequeno, mas parei quando minha mãe ficou doente, ele explicou. Eu folheava as páginas, maravilhada com o talento que ele escondia. Cada desenho parecia contar uma história, e eu sabia que eram mais do que apenas traços em papel. Miguel, isso é incrível, eu disse com toda a sinceridade. Ele sorriu, um pouco envergonhado, mas havia algo mais ali. Uma ideia. Ele virou a página para um desenho em particular. Um vestido simples, mas com um corte que exalava elegância. Pensei que talvez a gente pudesse começar algo juntos. Ele disse, olhando para mim com cuidado, quase como se tivesse medo da minha reação.
A ideia parecia loucura, mas ao mesmo tempo fazia todo o sentido. Eu ainda tinha contatos na indústria, mesmo que minha posição estivesse abalada, e Miguel tinha um talento bruto, uma visão única que podia ser transformada em algo extraordinário. Passamos as semanas seguintes trabalhando juntos. Ele desenhava, eu fazia ligações, reunia materiais, e aos poucos, as peças começaram a tomar forma. Lançamos uma pequena coleção. Nada grandioso, apenas roupas simples e acessíveis, mas que carregavam o mesmo espírito de Miguel. Autenticidade, leveza, verdade. E para minha surpresa, foi um sucesso. Pessoas que antes me viam apenas como uma empresária distante agora estavam falando sobre a nova linha, sobre como ela parecia mais humana, mais próxima. Miguel não apenas me ajudou a recomeçar, ele me mostrou um lado da moda que eu tinha esquecido. A conexão, o propósito, o impacto que uma peça pode ter quando carrega uma história. E no meio disso tudo, percebi que o gesto dele, compartilhar aquele caderno, confiar em mim, era mais do que uma ideia de negócio. Era a prova de que ele acreditava em nós, de que estávamos juntos nessa jornada. Foi nesse momento que entendi. A verdadeira riqueza não está nas coisas que acumulamos, mas nas pessoas que escolhemos ao nosso lado. Hoje, quando olho para tudo o que vivemos, parece um sonho. Não foi fácil chegar aqui, mas posso dizer com toda certeza que valeu a pena. Minha vida mudou completamente, não pelo sucesso da nova coleção, mas pela maneira como vejo o mundo agora. Miguel me ensinou a encontrar beleza na simplicidade, a valorizar o que realmente importa. Nossa casa não tem o luxo da minha antiga cobertura. É pequena, com paredes que ainda precisam de uma pintura nova e um quintal onde ele plantou algumas flores para a mãe. Mas, para mim, é o lugar mais lindo do mundo. Cada canto dessa casa conta uma história. O caderno de desenhos dele na mesa, a moldura com o primeiro rascunho da nossa coleção pendurada na sala, e a janela da cozinha, onde o cheiro de café fresco invade a casa toda manhã. Ainda recebemos críticas de algumas pessoas. Há quem diga que eu desci na vida, ou que fiz escolhas questionáveis. Mas essas opiniões já não me afetam mais. O que importa é o que Miguel e eu construímos juntos. Não apenas um lar, mas um propósito. Nossa coleção cresceu, mas ainda mantemos a essência que ele me mostrou naquele caderno. Cada peça é um reflexo de nós dois, simples, verdadeira e feita com amor. Há dias em que nos sentamos na varanda, observando o pôr do sol e conversando sobre os sonhos que ainda queremos realizar. Miguel continua desenhando e eu continuo aprendendo com ele. Aprendendo que a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas em quem você escolhe para dividir sua vida. Se pudesse voltar no tempo, eu não mudaria nada. Cada erro, cada perda, cada momento de dúvida me trouxe até aqui. E hoje, posso dizer que encontrei o que tanto procurava: a paz que vem de um amor verdadeiro e de uma vida vivida com propósito. E lembre-se, o amor nunca fica longe. Ele sempre encontra o caminho de volta.